Começaremos o nosso webinar em 2 minutos. Bem-vindos ao nosso webinar sobre Social Distance Monitoring. O meu nome é João Ribeiro e quero desejar uma boa tarde aqui em Portugal às várias faculdades que nos estão a acompanhar, o ISCTE, Faculdade de Ciências e Tecnologia, o ISEL, também às várias empresas participantes. Quero desejar também um bom dia para o Brasil, a Universidade de Facens, que está a participar também neste nosso webinar. Buenos días a Colômbia, a Universidade Nacional de Colômbia, que está participando também. Neste webinar, vamos falar sobre a investigação num projeto, ao abrigo do COMPET Portugal 2020, sobre o distanciamento social na Covid-19. Em termos de agenda, vamos ter primeiro uma breve introdução ao posicionamento da Bright Science face à investigação, passando depois a falar nas componentes mais técnicas do dispositivo sensor, das emissões rádio e do processamento, assim como da aplicação do utilizador, da apresentação de resultados, finalizando com os resultados e conclusões do nosso trabalho, ao que se segue um período de Q&A para que possam colocar as perguntas. Podem ir colocando as perguntas ao longo da apresentação. No final, iremos responder às vossas perguntas, que entretanto foram colocadas, e, caso não seja possível, deixaremos ainda assim um e-mail para depois podermos responder em diferido às perguntas que nos colocarem. Vou passar, então, a palavra à minha colega Paula Alves para fazer, então, uma breve apresentação. Obrigada, João. Bem-vindos mais uma vez. Temos muito gosto em receber-vos neste webinar. O meu nome é Paula Alves e sou responsável de marketing do grupo Arquiled. A Bright Science é uma empresa de engenharia dedicada à investigação de soluções na área das Smart Cities, com especial enfoque na iluminação pública. Porquê? Porque é fruto da sua ligação à Arquiled, que é um fabricante de iluminação pública por tecnologia LED e que é líder em Portugal neste segmento. Em termos de áreas de atuação, as vertentes onde a Bright atua é na área da engenharia, obviamente, luminotecnia e óptica. A par disso, realizamos também ensaios laboratoriais e análises técnicas, ou seja, todas as vertentes de investigação aplicadas a soluções para Smart Cities, que é o caso do sistema ECOS. Esta é uma solução que tem vindo
a ser investigada na Bright e que tem inclusive até já algumas aplicações práticas que eu falarei mais à frente, mas que é, acima de tudo, um controle de iluminação, que pode ser desde a sua forma mais simples, um mero controle unidirecional de luminárias, a sistemas mais complexos de gestão remota que podem funcionar por comunicações GSM ou LoRa. Quando eu falava há pouco de que já existem casos concretos em que esta solução foi aplicada, ela pode ser vista neste momento no Pardão de Cascais. As luminárias que compõem todo o percurso do Pardão até à Baía de Cascais são comandadas por comunicações GSM, e no caso das comunicações LoRa temos o projeto de Tomar, que recentemente fez toda a conversão da iluminação pública do município, na sua totalidade, para luminárias de tecnologia LED e que funcionam por rede LoRa. Fruto também desta investigação aplicada a todas as soluções na área de gestão de Smart Cities, e surgiu este projeto de investigação que estamos agora aqui a falar, o Social Distancing Monitoring System, que é, como o próprio nome indica em inglês, o Sistema de Monitorização e Distanciamento Social, uma solução de combate à Covid e que foi uma iniciativa promovida pelo Compete 2020, ao qual a Bright se candidatou. E essa é a razão também pela qual estamos aqui neste seminário, para vos apresentar os resultados brutos dessa investigação. Antes de passar a palavra aos meus colegas, que vão depois detalhadamente explicar todo o processo, todo o projeto de investigação, vamos ver um vídeo que ilustra de forma mais detalhada todas as componentes da solução. A Covid-19 obrigou a mudar comportamentos e a implementar o distanciamento social. Mas por vezes essas regras são difíceis de monitorizar. A Bright Science desenvolveu um projeto de investigação focado na monitorização e controle da densidade de pessoas e do distanciamento social. Com uma solução que enquadra sensores de detecção de equipamentos eletrónicos baseados em Internet of Things e um software de gestão de informação, permite a vigilância para o cumprimento das regras de distanciamento, identificando potenciais aglomerações. A maioria dos equipamentos eletrónicos possui uma assinatura individual que anunciam. O sistema de sensores com base em Internet of Things identifica de forma anonimizada cada um desses equipamentos, sem violar a privacidade, reconhecendo a sua posição geográfica através de cálculos e algoritmos. De uma forma segura, autónoma, com baixa utilização de recursos e custos operacionais muito baixos. Qualquer espaço se transforma assim num local seguro. Com um sensor para captura e processamento de pacotes de comunicações wireless e um software de gestão na cloud, é autónomo e não invasivo. Pode estar instalado numa luminária ou em qualquer outro local da área a ser monitorizada. E ocupa pouca largura de banda, com baixo consumo energético. Num raio de 100 metros, é capaz de detectar 75% dos equipamentos eletrónicos que transitam junto do sensor instalado numa luminária. A informação recolhida é transmitida para uma componente cloud de gestão de informação, fornecendo a densidade e fluxos de pessoas. Os dados são contabilizados, anonimizados e comprimidos localmente antes do envio. O sistema recolhe e processa os dados em eventos únicos georreferenciados com base em algoritmos Free Space Path Loss, o que permite criar um mapa de densidade inferida que identifica o risco de aglomerações ou violação das distâncias sociais de segurança, emitindo alertas, possibilitando uma atuação preventiva e a redução do risco de contágio. Um dos principais desafios centra-se na necessidade de soluções de comunicação de longo alcance e baixo consumo. Este sistema propõe uma solução implementada com base em tecnologia Low Power One, que poderá vir a migrar para outras soluções, até ao 5G. A fiabilidade da solução, dispositivos e comunicações são garantidas por mecanismos de otimização. As redes Low Power One apresentam desafios, nomeadamente a grande latência, tempos de emissão e taxas de ocupação, onde a comunicação é segmentada. A solução encontrada foi a de um mecanismo de transporte por algoritmos complexos de gestão e controle de filas de espera e pilhas de mensagens. O mesmo se passa ao nível da compressão para utilizar de forma eficiente o espaço disponível da reduzida largura de banda. Assim, os dados são recodificados por meio da prefixação de bits.
Dada a capacidade de recolha, processamento e localização, é necessária a implementação de uma camada adicional de segurança para os dados através da sua encriptação e que seja utilizável em ambientes de baixo poder computacional, memória e largura de banda. O método para a contagem e localização de equipamentos eletrónicos baseia-se na medição da potência do sinal emitido. Na maioria destes equipamentos, os serviços de Wi-Fi e Bluetooth são normalmente mantidos ativos, em que o equipamento móvel envia um pacote de dados de prova desenhado para diagnosticar a rede. Quem pode utilizar esta solução? O Social Distancing Monitoring System pode ser utilizado em diversas situações e espaços, como por exemplo, autarquias, escolas, organismos públicos, centros comerciais, hipermercados e muitos outros. Obrigado, Paula. Vou passar agora a emissão para o meu colega Pedro Valverde, que vai então apresentar as componentes mais técnicas da investigação que efetuamos. Tens de pôr um micro, Pedro. Peço desculpa. Muito boa tarde, ou bom dia, nomeadamente para quem nos assiste do outro lado do Atlântico. Desde já endereço os nossos agradecimentos por se terem inscrito e por se terem disponibilizado por estarem aqui hoje connosco. O nosso objetivo é, portanto, nesta abordagem agora ao dispositivo do sensor, fazer uma explicação do ponto de vista genérico, explicar os conceitos, os fundamentos envolvidos no sistema e dar um pouco a conhecer as bases tecnológicas que trabalhamos neste ambiente de desenvolvimento e de investigação desde a sua concepção. Temos, portanto, o dispositivo baseado em sensores com tecnologia de escuta passiva da banda rádio a 2,4 GHz. Portanto, para comunicações nas normas de IEE 802.11 e 802.15, portanto, que refere às normas do Wi-Fi e do Bluetooth. A gestão é centralizada em modelo IoT, com tecnologias de comunicação GSM e LoRaWAN. O modelo de transporte de dados aplicacionais distribuídos em rede é baseado em tecnologias como é QTT, para publicação e transferência de mensagens, e por APIs REST, que é muito usado e já é um standard a quem usa este tipo de tecnologias. E temos também uma encriptação standard, e isto refere-se a toda a rede, portanto, desde o ponto de dispositivo sensor até ao outro lado do utilizador, baseia-se tudo em estándares a comunicações em TSL e AES, que é conhecido também por quem usa este tipo de tecnologia e de infraestrutura. As mensagens ao nível do sensor são nativas, com algoritmos de compressão e de privacidade de dados, ou seja, foi tudo desenvolvido à medida para que se possa tirar o maior partido da rede e da tal largura de banda que temos, que tem muitas limitações e tal latência, como vimos no vídeo. E ao nível de utilização, temos um gráfico, no fundo, um mapa, uma área geográfica, onde conseguimos navegar fluidamente e responsivamente, permitindo-nos analisar cada sensor e ver aglomerados, inclusivamente, fazer, portanto, a tal gestão de distanciamento, onde percebemos se existem, por triangulação ou por outro tipo de processo, muitas pessoas, muitos dispositivos detectados nesse meio. Portanto, à direita temos o tal diagrama, portanto, ele respeita-se da esquerda para a direita, temos os sensores, depois temos a tal parte dos concentradores da rede de low power, que pode ser GSM ou LoRaWAN. Estamos a falar de débitos de baixa largura de banda a este nível, portanto, e o sistema tem que se permitir sempre funcionar em condições fluidas. Depois temos a outra componente mais a meio, que já é a parte do serviço de dados, e no final, portanto, depois a parte da aplicação do utilizador. Ao nível das emissões de rádio, temos um modelo de propagação em espaço aberto que define uma relação logarítmica inversa entre o sinal e o dobro da distância. Isto foi o que vimos no vídeo, e esta forma que temos aqui depois à direita, na realidade o que se reflete é que a cada dobro da distância temos um decréscimo, uma atenuação de 6 dBm. Ela envolve variáveis como a distância, como a frequência, que vemos aí o F, como a própria velocidade da propagação no meio, no espaço em vácuo, e depois temos aí um conjunto na fórmula à direita que define os ganhos. Esses ganhos de transmissão e de recepção destinam-se a
antenas que podem ser isotrópicas ou não. Neste nosso caso, nós, porque queremos, antenas isotrópicas propagam as ondas eletromagnéticas numa forma esférica e, portanto, nós pretendemos e utilizamos no nosso sistema antenas apropriadas para fazer, num plano horizontal, um aumento desse ganho e, portanto, uma melhoria na sensibilidade dos próprios sensores e uma homogeneidade o maior possível no espaço circundante em termos de raio. Fazemos, portanto, uma escuta passiva baseada em 2 algoritmos. Uma é que é o channel hopping, que conceptualmente baseia-se no varrimento dos canais na banda dos 2,4 GHz para que um único sensor consiga apanhar todos os canais da banda. E depois fazemos a captura e desmodulação para todas as comunicações das normas rádio IEEE 802.11 e 802.15, que se referem, portanto, às tais normas do Wi-Fi e do Bluetooth. E aqui uma tónica, portanto, isto tem de ser feito em modo promíscuo, que é um modo que permite analisar todas as comunicações. É um pouco diferente daquilo que nós temos nas nossas placas de rede, quando comunicam, para conseguirmos analisar toda a rede ao nível das transferências e das mensagens. Depois temos a classificação da distância, então, pela força do sinal recebido. Temos aí um acrónimo que se intitula RSSI, mas que, portanto, significa isso mesmo, Received Signal Strength. Para essa, como vimos pela fórmula, o que nós temos aqui estabelecido é uma relação, e o que achámos foi que, por experiência, embora isto em termos teóricos, quando o sinal é maior que menos de 65 dBm, temos normalmente, por médias, até 10 metros de distância. Aqui, diga-se de passagem, que nos cumpre que o nosso objetivo não é ter um rigor, mas tipo uma gama de distâncias, para que se consiga perceber, em termos de área, o volume da densidade envolvida e o número de dispositivos nesses meios. E, portanto, na primeira esfera, eu diria, ou na primeira circunferência, temos um raio até 10 metros, que se define por este sinal. Depois, entre menos de 65 dBm a 85 dBm, entre 10 a 50 metros. Portanto, fazemos as contagens a estes níveis. E depois, entre menos 85 a menos 95 dBm, de 50 a 100 metros. Para sinais menores que 95 dBm, consideramos que é mais de 100 metros. Passando ao processamento. O processamento aqui podemos ver no contexto da norma IEEE 812 e no modelo OSI que aplicamos, que o modelo OSI é um modelo baseado em Open Systems Communication, que divide, no fundo, estas camadas de rede de transferência de dados entre dispositivos em 7 camadas. Nós vamos falar apenas das 2 primeiras. A primeira já o falei, que é a camada física, e a segunda é esta camada que define o cabeçalho da norma IEEE 802.11, no caso do Wi-Fi, e que encripta ou formata os pacotes envolvidos na informação que transporta. Temos, portanto, a descodificação do cabeçalho em norma IEEE 802.11 para o Wi-Fi, no caso do Wi-Fi, que corresponde ao nível 2 da camada do modelo OSI. Temos a organização de arquivo temporário das leituras em estrutura cache na RAM. Estamos a falar do dispositivo, é um dispositivo microcontrolador de pequeno porte a nível de capacidade e, portanto, é um dispositivo que tem que ter esta gestão muito bem organizada e de forma nativa. Depois temos a caracterização do tipo de mensagens, se é beacons, se é dados, se são APs, e também caracterizamos quem emite e quem recebe e qual é a direção do sinal ou das mensagens. Fazemos a classificação e a contagem por gamas de sinal de RSSI, o que eu expliquei ainda há pouco, com as tais gamas de força de sinal, e fazemos depois a classificação e a contagem por tipo de dispositivo. E classificamos que ele é nómade, se não estiver registado em nenhuma rede Wi-Fi, portanto é um dispositivo que passa no meio. Se é um cliente, ou seja, se o dispositivo, o telemóvel, o que for, estiver registado numa rede Wi-Fi, portanto pode eventualmente ser alguém na localidade, um residente, e portanto queremos ter contabilizados esse tipo de situações para que se possa depois fazer uma abordagem de analítica a ter isso em consideração.
ou podemos dizer, e também classificamos se é um ponto de acesso, como é óbvio, porque esses pontos de acesso queremos muitas vezes, neste caso, fazer exclusão no ponto de vista da analítica. Também podemos detectar e contar o número se o dispositivo é um Bluetooth, se emite Bluetooth, e o número de dispositivos que estão a emitir a informação em Bluetooth. À direita podemos ver, portanto, esses tais mapas. Aqui o que há que ressalvar, eu já falei do modelo OSI, é esse frame control que aí está na segunda tabela a contar de cima, onde nós descodificamos a partir daí, essa é a essência da nossa investigação e, portanto, algo que estamos a aplicar, de certo ponto de vista, aqui este nível é inovador, porque conseguimos traduzir para depois a contagem de pessoas, que é perceber com esses 2 bytes do frame control, de onde é que vem o pacote, para onde é que vai, e depois com esses 2 níveis de subtipo e subtipo na tabela abaixo, conseguimos perceber que tipo de mensagem é. Eu agora passaria então ao meu colega José Curva para falar um bocadinho mais sobre os algoritmos envolvidos na compressão e que nos vai explicar a outra parte do processamento que fazemos no mascaramento dos dados. Ora, boa tarde a toda a gente, eu sou o José Curva e fui eu que ajudei o meu colega Pedro Valverde durante o desenvolvimento neste projeto também. Tive encarregue pela parte da compressão dos dados e do modelo de segurança e privacidade. Portanto, começando aqui pela parte da compressão dos dados, existem múltiplos métodos já conhecidos para comprimir tramas de informação, mas para este caso baseámos no modelo de compressão chamado modelo de Huffman e que é composto por 4 passos. Inicialmente é feita uma leitura em que se determina a frequência com que existe cada caractere na trama, constrói-se uma tabela com os elementos que ocorrem com mais frequência nesta mesma trama e atribui-se códigos de comprimento variável, sendo que os caracteres que aparecem mais vezes têm um código mais curto. Numa segunda leitura, codifica-se os caracteres da tabela com o seu código correspondente e, por último passo, já no futuro destinatário, é feita a descodificação da trama comprimida com a tabela de compressão. Para este caso, fez-se uma ligeira adaptação deste modelo, fazendo com que todos os códigos da tabela tivessem o mesmo comprimento. Deste modo, tornamos o processamento na máquina muito mais rápido e menos complicado. Fica uma coisa mais simples para a máquina que exige menos computação e que assim também exige menos potência da mesma. Esta tabela vai ser codificada com um dado número de bits que é definido pelo programador, que é o número de bits N, que varia entre 3 e 5 bits para uma otimização da compressão. E o tamanho da tabela é dependente desse mesmo número de bits. Como mostra na equação, serão 2 elevado a n menos 1 valores na tabela. Ou seja, se tivermos uma tabela comprimida a 3 bits, teremos então uma tabela composta por 7 códigos diferentes. No entanto, podemos ver então aqui que uma trama comprimida será composta por uma parte inicial, chamada o cabeçalho, onde vamos mostrar quantos bits é que vão ser usados para codificar, seguido dos valores originais codificados. Deste modo, nós não precisamos de dizer qual é o código correspondente a cada valor original, ou seja, se o primeiro valor apresentado for o código em hexadecimal 0A, então o código de 0A na mensagem codificada será o código 0 a n bits. E em seguida, depois de posta a tabela, será enviada então a trama. Mas como podemos ver, nem todos os valores podem ser codificados, isto porque está dependente do número de valores diferentes existentes na trama original. Então é necessário enviar um bit antes de cada valor codificado para dizermos se o valor é o valor original, se é o byte completo, ou se é o valor da tabela. Por exemplo, se nós enviarmos um valor na trama comprimida que não está presente na tabela que criamos, então ele é precedido com um bit a 1. Se estivermos a enviar um valor que está codificado na tabela, então enviamos um bit a 0 antes desse mesmo código. Deste modo conseguimos comprimir a trama com mais eficiência. Quanto ao modelo de privacidade e segurança, temos que ter a consciência que estamos a mexer com endereços MAC de diferentes dispositivos e isto aqui exige, então, um maior cuidado no que toca ao manuseamento dos mesmos, pois não podemos dar-nos ao luxo de que possam ser interceptados e alguém possa
tentar aceder a esses dispositivos sabendo o seu endereço MAC. Portanto, tivemos que explorar um algoritmo para que pudéssemos mascarar, pudéssemos encriptar esses mesmos endereços. E um método muito conhecido são os algoritmos de hashing, que utilizam técnicas para manipular bits, como deslocações, rotações, padding e operações lógicas e aritméticas. No entanto, para nós, estes algoritmos têm um grande defeito, que é o facto de originarem tramas maiores do que as originais. Ou seja, por exemplo, temos um algoritmo que é o SHA-256, que vai originar tramas à saída múltiplos de 256 bits. E nós não queremos originar um valor que seja maior do que aquele que temos à entrada, até porque estamos aqui a tentar comprimir os dados. Portanto, explorámos um modelo que pudesse não só mascarar, como também comprimir, que é o caso do CRC. O CRC utiliza polinómios para, através de operações lógicas, criar um valor chamado checksum, que vai ser sempre o mesmo resultado quantas vezes a gente faça essa operação para um mesmo valor de entrada, e deste modo é possível mascararmos o endereço MAC obtendo um valor mais compacto. Se misturarmos estas características do algoritmo CRC com os algoritmos mais tradicionais de hashing, é possível criarmos aqui uma encriptação de mais alto nível e que tenha uma maior segurança do que modelos clássicos como o SHA-256 ou mesmo o próprio CRC. Ou seja, deste modo acabamos por não só encriptar, como também comprimir, que é um dos objetivos deste projeto. Obrigado, José. Vou passar novamente a emissão para o Pedro Valverde para continuar a apresentação. Muito boa tarde. Agora vou aqui passar à parte da demonstração. Vamos fazer aqui uma pequena demonstração simples. Vou passar aqui a tela, penso que já está. Ok. E, portanto, aqui podemos ver um mapa, no fundo é uma representação daquilo que nós estamos a fazer com os sensores e os dados que são transmitidos para a tal sistema depois até ao utilizador. Podemos ver o mapa com duas localizações de sensores, neste caso, para este exemplo. Vamos aqui fazer um zoom. Isto são sensores que estão neste momento a recolher informação em tempo real. Podemos definir a zona que queremos fazer monitorização e depois podemos, por exemplo, eventualmente ver um sensor e ver o número das contagens que ele apanhou neste período, e até é real, neste momento nem apanhou ninguém abaixo dos 10 metros, mas portanto temos aqui a classificação por colunas e por linhas que nos define, que em termos a primeira linha é os dispositivos que estão registados em redes Wi-Fi, a segunda linha é os dispositivos que estão a fazer com contagens de comunicações em Bluetooth. O terceiro são dispositivos nómadas, aquela situação que falámos, que é o que mais nos interessa no nosso caso, para vermos questões de distanciamento. Tipicamente não são dispositivos que estejam ligados em redes. E depois temos a parte da classificação dos APs, que também queremos saber a contagem, queremos ter aqui estes valores, mas queremos, é apenas para fazer depois uma análise. Já depois aqui nos ranges, temos o range de menor que 65 tal. Portanto, esta tradução a gente neste momento, isto varia porque temos muitas questões em termos de cidade, como aqui foi o caso do exemplo, em que tudo o que são obstáculos, tudo o que são reflexões em prédios, fazem alterações a nível destes ranges e, portanto, esta foi um desafio também, aqui perceber como é que conseguíamos pôr esta situação a ser minimamente refletida e já vamos ver a seguir quais foram os resultados. E, portanto, aqui ao nível desta coluna dos 10 metros, abaixo de 10 metros, o nosso sensor, por exemplo, este que escolhemos, não captou nenhum dispositivo. Entre 10 metros e 50 metros, detectou 31 dispositivos no total, em que temos aqui, por exemplo, os beacons, 3 eram nómadas. Estamos numa situação, num ambiente em que aqui, neste momento, nem está a passar muita gente. Temos depois, a nível entre os 50 e os 100 metros, já mais dispositivos, a nível de APs, mas a nível de utilizadores temos o mesmo, e depois a nível acima dos 100 metros também temos as contagens. Portanto,
E esta na base, podemos ver a nível de qualquer sensor, por exemplo, podemos ver aqui também, temos outros, cada contagem independente. Eu podia, agora vou tirar aqui a emissão para passar à parte das conclusões. Penso que já tirei. Vou partilhar aqui o slide. E, portanto, vamos passar então à parte dos resultados e das conclusões. Como vimos no ambiente de demonstração, isto são sensores reais, neste momento estão a ser coletados com informação. Fizemos a este nível ensaios onde pusemos 2 equipamentos telemóveis a funcionar como pontas de prova, em que os identificámos intencionalmente na rede para que conseguíssemos fazer o traçamento, o rastreamento do dispositivo ao longo de vários testes que fizemos, em várias posições. Podemos ver aí no diagrama, na figura em cima, portanto é a tal rua que mostrei no exemplo, estamos a falar do mesmo caso, e fazemos uma navegação, diria, um deslocamento da esquerda para a direita na rua, nessa avenida principal, peço desculpa. E então o que nós temos é esse gráfico a magenta. Esse gráfico a magenta representa a nossa distância em relação aos sensores, em média, porque eles também estão juntos, e portanto aqui houve uma limitação que foi a triangulação. Verdadeiramente não foi possível, porque o ideal era pôr um sensor a cada ponta da rua, e isto implicaria um maior rigor, mas mesmo assim, fazendo desta forma, os resultados que a gente obteve foi, como podemos ver por esse gráfico magenta, foi que iniciámos à esquerda, primeiro estávamos muito próximos dos sensores, depois afastámos, depois voltámos a aproximar-nos, fazendo o deslocamento para a direita da avenida, e depois voltámos a distanciar e voltámos a aproximar. E o que podemos ver, ao nível, por exemplo, do sensor, posso começar pelo 2, que é aquele que está mais virado para a avenida, foi que tínhamos essa variação mais ou menos regular, conseguimos apanhar uma relação fidedigna entre a correspondência direta entre o sinal, força do sinal e a distância, e esse foi porque esse também é o que está em plano realmente orientado para a avenida. Depois temos, por exemplo, aí o sensor 1, que está, e intencionalmente também, virado para uma zona onde há aí uma pequena praça e, portanto, há aí um conjunto de reflexões de sinal que se denota no gráfico também, no sensor 1, e que se vê, portanto, temos a linha laranja, que é um dispositivo, e a linha azul, que é outra. Ora, a azul nunca poderia ter começado à esquerda com um sinal tão forte, nem o laranja, se não fosse refletido no prédio da frente. Isto levanta um conjunto de questões que foi um desafio e continua a ser, que é, em cada caso, estabelecer coeficientes e relações entre estas diferenças para que os resultados de obstáculos, interferências que causam desvios nesta tal relação do Free Space Path Loss que a gente viu na fórmula, porque afetam consideravelmente. E, portanto, mas mesmo nestas condições, o que nós também constatámos foi que os cálculos com médias de sinal, quando é possível, e nomeadamente quando o dispositivo, o telemóvel, se desloca em movimento, fazendo estas tais médias, conseguimos reduzir em muito esta tal situação de erro e podemos corrigir e ter assertividade realmente na distância que estamos a medir. Passamos agora às perguntas e respostas. Eu devolvo a palavra ao meu colega João Ribeiro. Pedro, aproveitamos para passar para ti agora a emissão, para tu poderes mostrar então também o nosso sensor. Tens que pôr o micro. Ok, exato. Desculpa. Então vamos aqui aproveitar. Eu tenho aqui um sensor e este sensor, estamos a ver o sensor sem estar fechado, com as placas com que ele se compõe, com os módulos. Nos módulos a gente pode ver de cima para baixo
que eles acabam, por certa forma, ter uma relação com aquele modelo que a gente viu do modelo de OSI, em que no topo temos o sensor, e o sensor é, portanto, o elemento físico, neste caso, que vai nos detectar as presenças e os números de dispositivos. Na camada a seguir temos o modem, digamos, o dispositivo de comunicações que liga ao concentrador e que liga à nossa rede e à nossa infraestrutura, que pode ser GSM, como neste caso eu estou a mostrar, ou LoRa. E depois, mais abaixo, temos um nível de processamento onde fazemos toda a gestão destas comunicações, portanto, a nível de processamento. No final, temos a parte da fonte de alimentação e telemetria também de potência. Também há de salvar, que eu não referi, no próprio sensor, na camada acima, também temos o tal dispositivo de GPS que nos permite identificar onde é que o módulo está. Também posso mostrar aqui um módulo já completo. Portanto, adequa-se àquilo que nós também estamos habituados a trabalhar e também foi pensado nessa medida, é que o dispositivo encaixa numa ficha NEMA e, portanto, pode ser usado até em situações normais, como a gente usa em sockets de iluminação pública, entre outros. Mas este é só um exemplo. Okay? E passamos então, peço desculpa agora às perguntas, salto este espaço. Obrigado, Pedro. Vamos ver então aqui perguntas. Do que estou aqui a ver, há aqui uma distância versus sinal. Como é que nós sabemos que um determinado sinal corresponde à distância que estamos a referir? Passava, se calhar, esta resposta ao Pedro. Bom, pois esse nível, como vimos até na demonstração que fizemos e a nível depois das conclusões e resultados, o que nós estamos a aplicar aqui é uma fórmula que já é conhecida neste campo e que estabelece uma relação. Ele é aplicado em vários níveis e em vários casos de utilização, mas aqui a este ponto o que eu penso que estamos a fazer de inovador é que estamos a aplicar um caso em que estamos com isso a ferir o número e a contagem de pessoas. Mas, por base, temos uma fórmula, um algoritmo que, de certa forma, já tem aqui uma relação que é uma relação consistente. Agora, como disse, isto levantou aqui muitos casos e desafios, que é a tal obstrução de sinal, a tal questão dos coeficientes e essa tal aflição. A nosso favor temos que não precisamos ter um rigor exato daquilo que estamos a detectar. Em média, aquilo que temos a experiência é que revela que conseguimos obter uns números com muita fidelidade e, felizmente, quando os dispositivos estão a mover, como também referenciei, essa medição acaba por ser efetiva e real. Obrigado, Pedro. Aqui outra questão que tem mais a ver com a compressão e a codificação. A primeira, tenho mais do que uma questão para isto. A primeira, no tamanho fixo da trama, que estamos a usar um tamanho fixo da nossa trama. Porquê de ser um tamanho fixo? Também, vou passar esta pergunta se calhar ao José Curva. Também, nos casos estamos a codificar e nos outros não, falámos do bit prefixo, que indica se codificamos ou não. E a pergunta é porquê não codificar sempre? E, finalmente, uma terceira questão que perguntam qual foi a taxa de compressão conseguida, entretanto. Certo. Portanto, neste caso específico, nós estamos a usar comprimentos de código fixos porque, como estamos a tratar tramas muito grandes e não vamos codificar muitos valores, não compensava estarmos a criar códigos de tamanho variável, porque a variação de código seria sempre de um bit, acrescentar sempre um bit a cada código que fosse descendo na tabela de frequência, ou seja, quanto menor fosse a frequência, mais bits ia ter o código associado. O código que tivesse mais frequência ia ter só um bit. Portanto, o que nós analisámos foi que isso não só iria trazer muito processamento à máquina, porque ia ter que estar a produzir códigos diferentes e depois, quando fosse a descomprimir, ia ter que estar a descomprimir tamanhos de códigos diferentes.
Então, ao mantermos o tamanho da trama codificada fixa, podemos enviar simplesmente o número de bits com o qual vamos codificar e assim sabermos pela posição em que estamos a enviar qual é o seu valor codificado. Não temos que estar a dizer que o código X tem que o caractere X tem o código Y e por aí adiante. Ou seja, basta enviarmos quais são os códigos que vão ser codificados, quais é que são os valores que vão ser codificados e pela sua ordem sabemos automaticamente qual é que é o seu valor. Foi uma adaptação que decidimos fazer tanto por eficiência computacional como por tentativa de maior compressão. A segunda pergunta era sobre o quê? Que já... A segunda pergunta era porque não codificamos sempre e temos uma prefixação para indicar se codificamos. Ok, certo. Pronto, nós estamos neste momento a tratar de valores hexadecimais de 8 bits, portanto são valores que vão de 00 até FF. E se fizermos as contas temos 256 combinações diferentes possíveis, de 00 até FF. E pela nossa análise de várias tramas com o tamanho que estamos a prever receber, estamos a ter, na média, cerca de 240 caracteres diferentes, 240 combinações diferentes. Ora, se nós quiséssemos produzir um código para cada um desses caracteres, teríamos que usar 8 bits na mesma, o que acabaria por não compensar porque iríamos estar a fazer exatamente uma trama com códigos do mesmo comprimento, ou seja, em vez de estarmos a comprimir ainda íamos estar a fazer era uma trama mais extensa. Portanto, o que decidimos fazer foi pegar simplesmente naqueles códigos que aparecessem com mais frequência, porque aqueles que aparecem com mais frequência aparecem com uma grande diferença para aqueles que são menos frequentes, e pegar exclusivamente nesses e reduzi-los muitos bits ou encurtá-los para metade, porque se estivermos a codificá-los a 4 bits estamos a encurtar os mais frequentes para metade do tamanho, e todos aqueles que fossem menos frequentes incrementar-lhe um bit. Pelas contas que fizemos e pelos testes que fizemos, acabava por ser a maneira mais eficiente de conseguirmos comprimir a trama total, porque temos que enviar um header, lá está, com a tabela. Era a maneira mais eficiente de conseguirmos comprimir toda a trama sem puxar muito pelo processamento, porque também temos que ter noção das limitações do processador e das limitações a nível de consumo elétrico. Portanto, decidimos fazer aqui um meio termo entre o otimizar e o elevado processamento. Pronto, e no que toca à eficiência, neste momento, estamos a atingir perto dos 7% de eficiência, que pode parecer não, nada acima de especial, mas temos de ter em conta que estamos a trabalhar com caracteres hexadecimais. Ou seja, no fundo, é como se estivéssemos a fazer o equivalente a comprimir uma imagem em formato JPEG, que é uma coisa que por si só já vem comprimida. Portanto, temos a noção que conseguimos comprimir, mas aquilo que vamos comprimir não vai ser para metade do tamanho. Se estivéssemos a falar, por exemplo, de caracteres alfanuméricos, aí a taxa de compressão poderia ser bastante maior, porque, por exemplo, em vez de comprimirmos caractere a caractere, poderíamos comprimir expressões, conjuntos de 3 caracteres, conjuntos de 2 caracteres, e aí seria diferente a metodologia de compressão. Estando aqui a falar ao nível do byte, e tendo em conta que, como eu referi anteriormente, estamos a receber cerca de 240 caracteres diferentes do máximo de 256 possíveis, temos aqui uma noção que a possibilidade de compressão não é a mais elevada. Portanto, é um valor que pode parecer assim um bocado agridoce, mas para aquilo que estamos à procura, e tendo em conta que estamos a falar de tramas com poucos megas, lá está, uma compressão de, por exemplo, 200 bytes é uma compressão muito boa para cada trama. Portanto, temos em conta que, tendo em conta todos estes fatores da forma como vem a informação, da quantidade de informação que mandamos de cada vez, acreditamos que esses 7% já são um valor bastante bom e aceitável, e acho que foi até uma surpresa agradável ver que conseguimos comprimir algo que já vem num formato assim tão compacto por si só. Ok, José, obrigado. Temos aqui mais uma pergunta que eu vou passar ao Pedro Valverde, que é, na verdade há aqui duas perguntas. A primeira é qual é a potência e o consumo do sensor? Temos duas variantes. Temos a variante LoRa,
que essa, como qualquer dispositivo LoRa, é concebida para mais low power, para maior low power. Portanto, é que o emissor, o transceiver, é um componente que não tem efetivamente consumo expressível. E depois temos a parte da componente do sensor que faz, no fundo, a monitorização do Wi-Fi. Em termos de potência, andamos na ordem do watt, 1 a 2 watts, dependente deste tal modelo e no momento em que estamos a fazer a escuta passiva, temos um consumo, no momento em que comunicamos, temos outro tipo de consumo. Portanto, ela é feita digamos, faseada no tempo. No caso do GSM, portanto, vamos para mais, estamos a falar aí na ordem dos 3, 4 watts, mas como digo, não é em termos contínuos, é no momento em que é enviada a informação, é feito um pico, digamos, de consumo, mas a média andará num watt a 2 watts no limite em este tipo de dispositivos. A segunda questão que estava aqui era se o que aparece no nosso vídeo se aplica efetivamente e se conseguimos fazer a triangulação e o posicionamento das pessoas e de que maneira. Posso ser eu? Realmente, nós não tivemos, dado também aos constrangimentos também desta realidade que passamos e para o qual estamos a trabalhar, muitas facilidades a esse nível de poder testar efetivamente a triangulação da maneira efetiva que deveria dar melhores resultados. O que nós vimos foi que, fazendo os testes nos piores casos possíveis, confirmou-se e constatou-se que realmente que essa relação e essa leitura da contagem é efetiva e, portanto, até porque quando fazemos testes com pontas de prova e vemos que o equipamento foi detectado em todo o nível da passagem pelo sensor e foi realmente medida uma diferença de sinal respectiva em relação à função da distância. Portanto, isso confirma-nos. O que nós temos consciência é que neste momento, e isto vai entrar depois neste momento uma fase piloto em que poderemos tentar fazer uma triangulação com maiores distâncias, garantidamente vamos ter melhores resultados, isso sem dúvida. Aliás, essa foi uma das questões do qual nós tivemos que aqui fazer bastante desenvolvimento para perceber, a nível desses tais coeficientes que falámos, os acertos que precisamos de fazer em função das taxas e dos valores que estamos a receber. Mas, como digo, uma triangulação feita exteriormente, em que os dispositivos estejam no interior desse tal triângulo, aí garantidamente o sistema vai ser muito mais fiável, porque aí, na prática e na teoria, vai ser um caso real, digamos, que nós neste momento não temos leituras. Para ser honesto, foi aquilo que neste momento fizemos, mas que vai ser garantidamente em melhores condições do que o que fizemos. Okay. Relacionado também com isso, aqui uma questão sobre se chegarmos aos 75 metros ou até que distância é que conseguimos identificar equipamentos e pessoas. Nós chegámos para além disso, fomos até aos 180 metros com sucesso. Agora, como digo, obedecemos àquela tal relação, estava acima dos tais 90 dBm, 95. Acreditamos que essa é apenas um valor que nos vai dar uma contagem que tem uma expressão em termos de aferição, de representatividade, que pode ser detectado ou não, porque já estamos muito longe, mas tudo o que seja abaixo dessas distâncias vai seguramente ser detectado, e nomeadamente o que nós estamos aqui, digamos, pôr em prática e a consolidar é que pelo menos abaixo dos 100 metros seja o mais eficiente possível. Acima dos 100 metros é um bocadinho uma questão de sorte. Até porque, como falei, em ambientes, por exemplo, em ruas que há prédios, em que há reflexões de sinais, até pode chegar mais longe, mas já não é fiável. Num espaço aberto puro, também vai seguramente chegar mais longe, mas é como tal, interferências que possam causar da esquerda ou da direita, de A ou B, podem eventualmente interferir com mais relevância e não ser tão eficientes ou eficazes, neste caso, que na parte
mas sim, abaixo dos 100 metros temos essa constatação e fomos além disso mesmo, na detecção. Ok, obrigado. Mais aqui uma pergunta. Que tipo de processador usam para o Edge Computing? Estamos a usar o Edge Computing, vamos falar que nós temos 2 níveis de processamento. Temos um processamento que é feito por processador dedicado só para as comunicações e para a gestão, e temos um nível de processamento que é esse onde estamos a aplicar os algoritmos, que é um processamento mais pesado. Estamos a usar um processador de tecnologia de 32 bits, já tem integrada a parte das comunicações do módulo do Wi-Fi para conseguirmos, no fundo, ter um ambiente System on Chip mais fiável. Como disse, a própria antena é sobre o plano horizontal para termos mais sensibilidade nas áreas circundantes ao nível do plano horizontal. É um processador que tem uma capacidade na ordem dos megabytes, estamos a falar dos 4 a 16 megabytes, é possível fazer várias arquiteturas, portanto, que permite, tem velocidades de clock a nível da ordem dos 200 MHz, portanto, para termos uma comparação com aquilo que usamos na informática dos dias de hoje, portanto, é comparativamente muito menor. Mas estamos a falar nesta escala, portanto, na escala do microcontrolador, tecnologia 32 bits, com 1 ou 2 cores, por exemplo, nós temos capacidade de ir até aos 2 cores, e com capacidade de processamento com 2 integrada a esses 2 níveis. Ok, obrigado. Uma última pergunta, talvez, aqui sobre as dificuldades que encontramos no desenvolvimento quer do sensor, quer do software. Peço desculpa, não percebi a última parte. Quer no desenvolvimento do sensor, quer do software que temos. Bom, a própria escolha do sensor para nós foi uma questão, porque há muita coisa no mercado disponível, já com capacidades para fazer este tipo mas normalmente estão sempre orientados para fazer como um dispositivo de IoT, que é um cliente e que manda poolings de dados de X em X tempo, e, portanto, estamos a falar sempre do mesmo. Aqui o que nós fizemos foi completamente ao contrário, portanto, o que nós estamos é a pôr um dispositivo sensor. Tivemos que escolher no mercado por exemplo, como eu falei no início, que entra no tal modo promíscuo, porque isto é um tipo de sensor que é usado, por exemplo, em rutas, em concentradores de rede, que fazem access points, e, portanto, o que nós estamos a fazer aqui é um bocadinho o inverso àquilo que se faz no comum do IoT. Os desafios aí são enormes, não só na escolha do próprio módulo que usamos, que é um módulo, no fundo, mas que tivesse estas capacidades e no fundo, também integrar este software. Na realidade, nós não estamos a fazer o que desenvolvemos ao nível de software não é um sistema que comunica e manda dados, é um sistema que monitoriza passivamente e que recolhe esses dados, faz essa leitura desses cabeçalhos, essa interpretação e depois, então, sim, envia-os. Aí é um dispositivo IoT, como a verdadeira essência do termo indica, como a gente está habituado a falar. Mas no restante, no sensor, a tecnologia é completamente diferente. Os desafios foram enormes a esse nível. E foi mais até a nível da escolha do sensor, a nível dos algoritmos que usámos para fazer essa tal descodificação portanto, e continuam a ser, mesmo ao nível cada vez que a gente vê um caso novo, temos que ir novamente analisar, a ver se realmente se comprova se está tudo isso. Tipicamente temos que ajustar parâmetros, ajustar coeficientes, mas acontece. E a realidade é que o ambiente rural, o ambiente em espaço aberto é diferente do ambiente de cidade e, portanto, também é um enorme desafio a esse nível. Okay. Tenho aqui mais uma pergunta que tem exatamente a ver com a potência do sinal e como é que resolvemos a questão de haver em telemóveis ou equipamentos com potências de emissão diferenciadas. A resposta a essa pergunta, a nível do Wi-Fi e a nível do Bluetooth, essa diferença é muito pequena. E isto porquê? Porque as normas definem as potências máximas. Primeiro, não podem ultrapassar essas potências e depois, nenhum telemóvel, nenhum equipamento tipicamente envia abaixo ou emite abaixo dessas potências que são aquelas recomendadas típicas. E isto porquê? Porque um telemóvel ou um aparelho que
tenha muito menos capacidade de emissão, emita com muito mais baixa potência do que outro da concorrência, vai ter problemas de recepção e de emissão e, portanto, eles todos se regem normalmente pelo mesmo tipo. É óbvio que há diferenças entre antenas, e isso, por exemplo, faz mais diferença. O facto de estar metido no bolso, o facto de estar na mão da pessoa, faz aí alguma diferença, o facto de também estar por trás de um objeto, mas a experiência que nós temos, e fizemos vários, e vimos até inclusivamente nos ambientes daqueles de prova, onde vimos diferenças, até eu aqui não queria passar a marcas, mas o facto do telemóvel ter um casing, que é assim, eu não estou a ver o termo em português, que em alumínio ou em metal, faz diferença. E a gente viu que isso também tinha diferenças a nível da sensibilidade. Mas mais por causa do telemóvel, porque quando comparamos com dois dispositivos com o mesmo tipo de topologia a nível de construção, já vimos muita similaridade. Portanto, vi mais diferenças a esse nível do que a potência. E, portanto, os desafios aqui foram mais a nível do estar do bolso, isso também reflete. Porque em termos de potência por dispositivo, é muito homogéneo esta a nossa constatação, com aquilo que fizemos, com os vários modelos que testámos, não há diferenças tão significativas que justifiquem essa tal diferença e erros nos resultados. Ok, Pedro. Tenho aqui mais uma questão que, no fundo, nos perguntam quais é que são os próximos passos que vamos dar com este sistema. Bom, aí neste ponto, gostaria, e porque acho e acredito na tecnologia, gostaria, e não falámos, não podemos dar aqui exemplos, por exemplo, da tal triangulação que fizemos. Os próximos passos a este nível, sem dúvida para mim, seria comprovar com o nível de triangulação, com aquilo que já temos de bases, se com as condições que testamos, já obtivemos os resultados que obtivemos. Eu penso que num espaço piloto, numa triangulação, realmente onde os dispositivos estivessem no meio desse tal triângulo que eu falei, esse é um próximo passo, sem dúvida, é pôr este sistema em marcha para vermos em funcionamento real. Portanto, esse é um dos primeiros passos e esse é o mais destacado, porque todos os restantes é para pôr, no fundo, este desenvolvimento, esta investigação, o retorno é realmente a utilidade pública que pode ter a este nível, porque é com esse fim que a gente trabalhou em todos estes meses e falo em nome de todos. Okay. Muito bem. Se calhar passávamos então, terminávamos esta parte das perguntas. De qualquer das maneiras, como eu disse, passar só aqui à apresentação, Pedro, se puderes passar ao último slide que temos, para vos dar aqui a informação de que quaisquer questões que tenham, ou se nós detectarmos que não respondemos a todas, também o faremos. Responderemos às pessoas que tivermos o contacto. Quem não veja a resposta pode contactar-nos diretamente através do endereço de e-mail que coloquei aí, sdms@brightscience.com. O próprio vídeo estará disponível no nosso site. O próprio webinar vai estar acessível para poderem rever o que fizemos aqui. E, portanto, nesse sentido, poderão rever toda a informação e poderão entrar em contacto connosco para validarmos questões adicionais que queiram detalhar. Eu queria agradecer bastante toda a presença de toda a gente, quer aqui em Portugal, quer no Brasil. Muchas gracias a Colômbia também. E iremos então terminar este nosso webinar por hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.